Alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto, tendo em vista que a igreja está de pé. Jeremias 33 tem um texto que eu quero ler para conciliar ao tema. Eu quero ler os 3 primeiros versículos e depois o versículo 7. Jeremias 33, os irmãos já conhecem de quase salteado, pois é um dos textos áureos da Bíblia, mas está escrito. A minha versão é NVI. Obrigado. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Versículo 6. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e reconstruirei como antigamente. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, com muita alegria, quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar entre vós. E para tanto agradeço pastor Valdir, que quando o pastor Devair me ligou, foi na anuência do mesmo. Então eu quero lhe agradecer, pastor, ao pastor Cosmo como primeiro vice, e em nome deles a todos os demais obreiros, a igreja, que Deus continue vos abençoando. Registro a minha gratidão ao pastor Devair pelo convite, a credibilidade do trabalho, pastor Devair, a receptividade juntamente com o pastor Divino. Que Deus recompense a forma carinhosa que dispensaram a mim. E agradecendo a Deus pela vida de todos os demais pastores de regiões, das congregações, das regiões, meu amigo o pastor Ricardo, é um prazer, é o filho do coração. Que Deus abençoe. Queridos, o tema está proposto a Bíblia diz no Novo Testamento que tudo quanto antes foi escrito é para o nosso proveito. E como quase todas as parábolas do Novo Testamento, proferida por Cristo, tinha um relacionamento direto com Israel. Então eu quero tomar por base esse texto para trazer uma mensagem de restauração, quando nada parece possível. Os irmãos hão de convir que a promessa que Deus fez a Abraão era colocar os seus descendentes em uma terra boa, que manava leite e mel. Partindo do pressuposto, há quem diga que o mel vinha das tâmaras, que hoje é um dos cartões postais de Israel, e a produtividade do leite das cabras. Em suma, era uma terra aonde o próprio texto já diz, próspera. Era uma terra produtiva, era uma terra de enriquecimento.
Era uma terra onde qualquer empreendedor teria coragem de investir. Então a Bíblia nos diz que quando Deus conduz o povo, e suportando a dureza do coração, pois a parábola em apreço está voltando para uma dureza de coração e rebeldia, Deus coloca Israel na terra que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora o povo de Deus tinha tudo para desfrutar do melhor. O povo estava no lugar certo. O povo estava na hora certa. O povo poderia lembrar de quantos antes passaram e custaram a própria vida, como diz Deus de Abraão. Ele não conseguiu entrar, só viu de longe. Aquilo que Moisés abdicou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo, não teve o direito de entrar na terra prometida. Agora uma nova geração toma posse da terra. Só que Deus esperava bons frutos. Veja o que Deus diz por meio de Isaías. Deus esperava que Israel desse frutos bons. Mas aquela nova geração, em uma terra próspera, produtiva, com o apoio de Deus, com todo o glamour, com todo o amparato que Deus lhe deu, rebeliou-se contra Deus, e Deus foi deixado de lado. Então a Bíblia diz que aquele povo feriu a Deus. A Bíblia diz que aquele povo chamado Israel decepcionou, adorando a outros deuses. Então vem o rei, vem a monarquia, e Salomão é engrandecido como o rei mais próspero. Salomão engoldou, Salomão se envaideceu, e para manter a luxúria do palácio do rei, ele começou a explorar com impostos exorbitantes e insuportáveis, sobretudo os mais pobres da região do norte. O envaidecimento de Salomão os fez pecar contra Deus. Decepções, cima, excepções. Aí Deus diz: vou rasgar o reino, mas por amor a Davi eu não vou tirar a dinastia, mas vou dividir. Quando Salomão morre, que o seu filho assume, a primeira coisa que o povo estava sufocado do norte é pedir que ele abaixasse os impostos, pois eles não conseguiam pagar. Mas em resposta: se o meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. E há um cisma. Aquilo que Deus esperava de bom, deu o contrário. O projeto de Israel se divide: 10 tribos para o norte e 2 no sul.
Então a coisa agora começou a agravar, porque aquele povo que foi para o norte criou-se rixa com os irmãos do sul, a ponto de guerrearem um contra o outro. Quem foi para o norte não podia mais voltar para Jerusalém para adorar, porque havia disputa política entre os reis Jeroboão e Roboão. Então o pessoal do norte faz o seguinte: liderado por Jeroboão, os profetas se calaram, e Jeroboão ergue 2 bezerros de ouro e coloca no norte para o povo oferecer sacrifício e adorar, e acreditar a estes bezerros o feito de os haver tirado do Egito. Deus tinha motivos para descartar. Esse povo se afastou de Deus, saiu de casa e virou as costas para Deus. Então a Bíblia diz que em vez de desprezar, sendo deixado de lado, sendo abandonado, quebrando o povo a aliança que Deus fez, aí Deus começa a investir para trazê-los de volta para casa. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta o jovem Oséias e diz: Oséias, vai ao norte, porque o meu povo adulterou contra mim. E quando tu chegar no norte, procura uma mulher de prostituição, ou seja, em síntese, uma prostituta. Você se aproxima dela, entre aspas, uma mulher sem respeito, sem nome, sem valor, e você se apaixona por ela, Zé. Uma mulher que ninguém dá crédito. Ame-a, tire-a da vergonha, de nome, de casa, de filhos, e a ame acima de tudo. E o jovem profeta dirigiu-se ao norte. Chegou, se aproximou de uma prostituta, tirou a vergonha dela, assumiu o compromisso, deu casa, deu amor, deu filhos. Quando ela estava mais amada pelos filhos, pelo marido, a saudade do prostíbulo veio, e ela largou o marido, largou os filhos e saiu de casa e voltou para o prostíbulo. Aí Deus diz: Oséias, volta no prostíbulo de novo e traz ela de volta. Ama mais do que o que você amava. Não leva em conta os seus erros. E quando Israel te perguntar: que loucura é essa, profeta? Você vai dizer: assim diz o Senhor, assim vocês fizeram comigo, adorando a outros deuses e virando as costas para mim, mas eu amo tanto vocês que eu quero vocês de volta. Voltem para mim. Eles não quiseram voltar, preferiram ficar na vergonha. Aí vem os assírios, e como juízo e aprendizado devasta as tribos do norte. Aquilo que era a casa, o lugar, a prosperidade foi passada a outros, e eles voltaram a ser escravos de novo na Assíria. Aí vem Jerusalém, Judá,
o lugar da adoração. A princesa das nações, a cidade que os vizinhos, que anteriormente eram inimigos, reverenciavam, porque sabia que lá habitava o Deus de Israel. Mas Judá também não aprendeu e adulterou contra Deus, adorando os Baalins e deixando e virando as costas para Deus. Deus foi deixado de lado, e ele poderia desistir, mas não. Havia uma urgência. Deus queria se aproximar de Judá, mas Judá não queria mais Deus. Aí Deus levanta um jovem e dá-lhe uma visão, chamado Isaías. E Deus pega Isaías em espírito, leva ao céu e revela o que estava acontecendo. E a pauta urgencial da reunião no céu era uma voz. Era alguém que tivesse coragem de entrar em Jerusalém e dizer a Jerusalém: Deus ama vocês e quer que vocês voltem para Ele. Quem há de ir por nós? Quem nós vamos enviar? Sensibilizado pela urgência, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você vai ver que a primeira revelação que Isaías tem como profeta é um lamento. A situação estava tão horrível, e Deus não queria ver a destruição do seu filho, do seu povo. Porque qual é o pai que quer ver o filho sofrer? Aí Deus diz: Isaías, o boi conhece o seu dono, o jumento, o coxo que come, mas o meu povo não me conhece, Isaías. O meu povo virou as costas para mim. Deus estava dizendo: Isaías, o animal irracional, como o boi e o jumento, tem mais sensibilidade, tem mais sentimento do que o meu povo, porque eles não erram aonde o caminho de comer, eles não abandonam o seu dono, mas o meu povo fez isso comigo. Mas eu quero que você diga ao meu povo: tornem-se a mim, voltem para mim, e eu receberei vocês. Olha o que o profeta diz. Deus manda ele dizer: o erro do povo era visível. Aí Deus diz: Isaías, diga ao meu povo que o pecado dele pode estar feito escarlate, pode estar como carmesim. Se tiver como escarlate, eu vou deixar branco como a branca lã. Se tiver feito carmesim, eu deixo branco como a branca neve. Eu não vou levar em conta o erro. O que isso queria dizer é que na época, essas duas tonalidades de cores eram muito conhecidas, e Deus estava dizendo o que o povo entendia: o tecido. Se uma gota ou um pingo do escarlate ou da tonalidade do carmesim atingisse, por exemplo, esse lenço, estava perdido, não havia antídoto que o tornasse limpo de novo. Aí Deus estava dizendo: diga, o povo sabia disso. Deus fala a língua do povo: diga que eu não vou levar em conta o erro, eu só quero que eles voltem para mim. Porque o pecado pode estar, não ter mais jeito, mas para mim vou dar jeito. Eu vou deixar branco de novo, eu vou deixar limpo de novo. Mas o povo não quer voltar. Aí Deus vai e diz: Isaías, fala para eles. Olha quanto Deus ama, gente. Diga a eles que fui eu que criei-os. Diga a ele que sou eu que sustento eles com a minha mão direita.
Eu o amo tanto, Isaías. E diga a ele que eu vou envergonhar, vou confundir todos que se levantarem contra eles, tornar-se-ão em nada. Porque se eu operar, quem vai impedir? Pergunte a ele, Isaías capítulo 49. Pergunte a ele se uma mãe que gerou um filho no seu ventre, e se ela está amamentando o seu filho, ou seja, se o seu filho estiver chorando, mãe, quero mamar, se ela vai esquecer dele. Mas mesmo assim, Isaías, diga a eles, se ela se esquecer deles, todavia eu não vou me esquecer do meu povo Israel. Voltem para casa, voltem para mim, tornem-se a mim. O meu amor é maior do que as vossas fraquezas. Diga para quem está ao teu lado, se você pode, diga as tuas fraquezas, diga para ele, as tuas fraquezas, os teus erros não são maiores do que o amor do Deus que te amou, não são maiores. Isaías profetiza em um período de 3 reinados. Uzias, 4, Uzias, Jotão, Uzias morre, 3, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Por meio de Ezequias houve uma reforma espiritual. Mas quando o rei Manassés chegou, desmanchou tudo. E como o ser humano é propenso ao erro, o povo voltou pior do que antes. Aí agora Isaías foi perseguido, diz o Talmud. Agora, liderado por Manassés, o rei, tinham que calar a voz do profeta, porque incomodava. A tradição diz que Isaías foi pego, escondido dentro de um rolo de pau. E a ordem do rei foi serrar a madeira com o profeta dentro. Isaías foi cerrado no meio, segundo a tradição do Talmud. E a notícia se espalha. Acabou. Todos aqueles jovens que queriam ser profeta, que sonhavam, que estudavam, não vale a pena. A notícia se espalha em toda Jerusalém e adjacência, a forma cruel, abúlpita, que o profeta faleceu. Veja que não havia mais voz. Parecia que Deus tinha desistido. Aí quando aparentemente não tinha um profeta, aí Deus cria um contraponto para não desistir do seu povo. Como entender isso, gente? Aí Deus vai na cidade de Anatote, que é uma cidade de sacerdote, não de profetas, e chega na casa do sacerdote Ilquias e não questiona. Tem um jovem de cerca de 17 anos, diz a história, e Deus já vai dizendo: antes que tu te formasse no ventre, nem perguntou se ele queria ser profeta. Antes que tu te formasse no ventre, antes de tu sonhar em se formar, eu já te conhecia. Antes de tu nascer, eu já tinha te santificado e te dado como profeta. Eu já tinha te consagrado para as nações. Mas a notícia era cruel. Anatote é a adjacência de Jerusalém. Jeremias sabia do entorno. Aí Jeremias luta: não, Senhor, eu sou inexperiente, sou novo demais, não sei falar. Não diga isso. Aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. E sabe o que dói? Há uma relutância. Era ele dizendo não e Deus dizendo sim. E ele é convencido quando Deus diz: eu vou com você.
eu vou te livrar de qualquer coisa. Aí ele disse: é assim, eu quero acreditar, então eu topo. E qual é a mensagem para ele? Advertir Judá a voltar para Deus antes do juízo vir. E Jeremias vai profetizar como sacerdote. O sentimento de um sacerdote é diferente do profeta. O sentimento de um sacerdote é amor. O profeta é madeira. O profeta é entregar o recado e ir embora. Mas o sacerdote não. Ele sofre com o povo. Ele chora pelo povo. Aí Deus vai revelando a Jeremias, caso não houvesse arrependimento, o que ia acontecer. Aí Jeremias não aguenta e vai falando. Jerusalém era lotada nas festividades. Jerusalém tinha as praças lotadas dos seus velhos e louvores no meio da rua. Aí Jeremias, diz a Bíblia, que ele vai profetizando, e quanto mais profetizava, mais o coração do povo endurecia. Em vez do povo amar a sua mensagem, repudiava. E Deus insistindo. A Bíblia diz que ele foi profetizar. O templo, tempo de festa, cheio, a cidade cheia de gente. E ele vai profetizando e gritando: arrependam-se, voltem a Deus, senão os caldeus destruirão vocês, assim diz o Senhor. Aí foram dizer, não foram dizer ao diácono, não foram dizer ao presbítero, foram dizer ao chefe dos obreiros, ao chefe dos sacerdotes, que era Passur, o homem que tinha autoridade sobre os soldados. O segundo depois, o primeiro depois do sumo sacerdote. Disseram a Passur: Jeremias está desanimando o povo. Jeremias está trazendo miséria para o povo. Aí Passur se levanta, vai lá de público, esmurra o profeta na cara. Eu creio que o sangue desce. Depois de envergonhado, esbofeteado, capítulo 20, ele é colocado ao público, amarrado na porta do templo superior, a porta de Benjamim. Amarra as correntes no cepo, no calcanhar e nos punhos, e ele passa a noite exposto à vergonha. E Deus, é aqui que a gente muitas vezes não entende. Esse povo para Deus vale mais do que tudo. É por isso que muitas vezes a gente questiona. É por isso que muitas vezes a gente não consegue dormir com o problema do povo. Porque o povo para Deus é prioridade. O amor de Deus pelo seu povo é prioridade. Exposto, todo mundo que passava zoava, zombava dele. A Bíblia diz que quando amanhece o dia, ele é solto pelo próprio Passur. E quando o solta, ele na hora diz: escuta, Passur, o que diz o Senhor. O teu nome não vai ser mais Passur, mas vai ser vergonha, porque você vai ser envergonhado. Mas quando ele sai dali, a depressão vem. Como? E Deus em silêncio. Era hora dele abrir mão e abandonar o povo. Aí quando o princípio da depressão vem, capítulo 20, ele vai desabafar. Veja o que é que ele diz, gente. Ele diz: Senhor, o Senhor me enganou. Eu te disse que eu não queria. Eu relutei. O Senhor me persuadiu e foi mais forte do que eu e me venceu. Eu aceitei. Mas olha o que eu me tornei agora.
Eu me tornei opróbrio, eu me tornei uma vergonha. Eu sou escárnio para o teu povo. A tua palavra na minha boca parece que não vale mais nada. Quanto mais eu falo, mais eu sofro. O Senhor disse que me conhecia antes de eu nascer. Por que me deixou nascer? Olha a depressão de um profeta. Porque o Senhor não me matou ainda no ventre da minha mãe? Maldito quem disse ao meu pai que tinha nascido homem. E eu estou sofrendo mais, Deus. Porque eu já pensei em desistir. Eu já disse para mim, não vou falar mais. Mas eu não estou conseguindo. Porque toda vez que eu penso em parar, acende uma chama dentro do meu coração. Ei, não dá mais para desistir. Tudo por amor aos que saíram de casa. Tudo para trazer os filhos perdidos para casa. Aí ele volta a falar e vai falar para o rei Zedequias. Aí Zedequias manda prendê-lo. Você está insultando-me e está entristecendo o povo. Joga numa cisterna. É jogado dentro do poço. Alguém, Ricardo, vai interceder. Diz, rei, o que o senhor fez com Jeremias não está certo, não. Para isso nós somos chamados, amigos. Às vezes a gente olha para alguém e diz, não vale mais nada. Mas Deus vê diferente. É filho, é filho. Saiu de casa, está distante, mas não deixou de ser filho. Tiram da cisterna e o coloca na prisão do pátio. Ele agora está preso. Vou usar um contexto bem odiado, no quartel-general, sem ter direito à liberdade. Aí Deus vem no capítulo 32 e mostra o que ia fazer. Deus diz, Jeremias, essa terra que era boa, eu vou assolar. Eu vou arrebentar, Jeremias. Isso aqui vai ficar deserto. Ninguém vai acreditar mais. Mas faz o seguinte, Jeremias. O teu primo Hananael está vindo aí. Ele vai procurar você aqui na prisão. E ele vai te oferecer um campo de terra. Aos olhos humanos, o que eu vou fazer vai parecer irreversível. Mas compra, investe, e pega a escritura, coloca num vaso de barro. Vai demorar muito, mas ainda vai ter jeito. Eu vou restaurar. Ele compra. Mas a oração não estava resolvendo. Por isso que o capítulo 33, esse capítulo a gente prega, a gente vê muito, que Deus vai revelar algo profundo, está revelado já. Veja que é pela segunda vez, porque a primeira está no capítulo 32, pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, quando ele ainda estava preso no pátio. E essa palavra vem por quê? Porque Jeremias não estava aguentando mais. E o clamor não é oração. O clamor é no limite, é gritar, é o desespero. Grita, grita, chama, grita pelo meu nome, e eu vou te dizer o que eu vou fazer depois disso. Grita e eu vou te revelar o que ninguém ainda viu e o que ninguém acredita. O que é, Senhor? Em grito, me revela. Aí Deus diz, eu vou trazer restauração. Eu vou trazer de volta o meu povo.
Ninguém vai acreditar, Jeremias, mas eu vou reconstruir como no princípio. Lembra do princípio? Eu vou fazer do mesmo jeito. Acredita, eu vou apertar, mas eu vou reformar. Aí os caldeus vêm, devasta Jerusalém. Quem era livre se torna escravo. A terra que era boa se torna deserta, improdutiva. Jeremias na sequência diz: a terra ficou desolada. No capítulo 32, a terra ficou abandonada. Aquilo que produzia não produzia mais. A terra que era visitada por pessoas do mundo todo se tornou morada de raposa e morada de chacais. O mato cresceu, só ficou os pobres. Quem olhava, os inimigos dizia: agora foi o fim, acabou. O Nabucodonosor pega o povo, leva para o cativeiro como escravo, vergonha. Aquelas nações que chamavam Jerusalém a princesa, agora levantava os pendões, agradecendo a Nabucodonosor, dizendo: nunca mais eles voltarão para o lar, nunca mais eles voltarão para a casa. Aí Nabucodonosor mandou dizer ao Jeremias. A profecia de Jeremias chegou na Babilônia. Aí Nabucodonosor chamou o seu comandante Nebuzaradã e disse: olha, faça o que quiser com Jerusalém, mas não toque no profeta, tira da prisão e diga a ele que venha, que eu vou cuidar dele. Ele não vai vir como escravo, vai vir como meu convidado. Qual pastor, pregador, missionário que não queria isso? Só ficou miséria, gente. Quem olhava dizia: acabou, fumaça, monturo, capim. Os que ficaram eram pobres, sem futuro. Aí o comandante disse: o rei mandou você ir comigo. Vou não. Mas não é possível. Como é que você não vai? Você vai ficar fazendo o que aqui? Só tem miséria, não tem mais esperança. Vou continuar aqui. Fazendo o quê? Vou continuar dizendo que ainda há esperança. Agora aquele homem, aquele profeta, aquele jovem que via a cidade cheia, o templo cheio, e ele profetizando, agora andava por cima do lixo, dos monturos, fugindo dos chacais e gritando: assim diz o Senhor, ainda há esperança, ainda vão se comprar casa aqui de novo, ainda vai ter restauração, ainda vão se vender boi aqui, ainda vai ter adoração aqui. É por isso que eu tenho medo de falar mal de um crente. É por isso todas as vezes que eu encontro um afastado, eu o tenho como herói. Muitas vezes, gente, a gente prega, muitas vezes a gente faz cultos como estes. Olhe para cá, por favor. Mas na maioria das vezes a gente se esquece do principal motivo. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente está aqui um pertinho do outro. Eu achei lindo quando eu ouvi dizer, faz alguns anos que a gente começou essa obra, e eu já estava aqui. O que eu quero dizer com isso é que tem vezes que do banco do lado da gente tem lágrimas. Você ralou, você chorou, você pregou junto, você carregou massa junto, mas como você não é perfeito, às vezes se fere, comete um erro, e o que é que a gente faz? A gente, entre aspas, abandonar. Errou. Primeira coisa, exclui. Será que nós teríamos coragem de colocar Pedro de novo no ministério? Será que nós teríamos coragem de trazer Tomé para casa de volta? Olha para quem está ao teu lado, se você puder, diga para ele: deixa eu te pedir um favor. Mas fala com vida, diga: deixa eu te pedir um favor.
Eu não sou perfeito. Diga a ele: eu não sou perfeito. Eu sou guerreiro. Diga: mas se algum dia eu cometer um erro, esquece de mim, não. Diga para ele: se depender de mim, você nunca vai ficar para trás. Dias após dias, parecia que o clamor de Jeremias não era ouvido, pregando em cima das chamas da falta de esperança, pregando esperança. Lá na Babilônia, Ezequiel na beira do rio. Olha o que é que Deus faz. O tempo demorou, aí vem o choro do profeta. Aí Jeremias andando e só vendo miséria. A Bíblia diz que uma esperança tardia adoece. Aí vem o choro, lamentações, e ele começa a gritar: ó Senhor, ó Jerusalém, como tu estás deserta, as tuas ruas estão vazias. Tu que já foi considerada a princesa das nações, agora está solitária como uma viúva. Já não tem mais louvor dentro de suas ruas. Os seus jovens estão sofrendo, os adolescentes obrigados a trabalhar, as moças estão sendo estupradas e as mulheres violentadas em Jerusalém e fora dela. Senhor, a coroa caiu da nossa cabeça. Senhor, tu me quebraste, tu esmurraste, tornaste o meu dente em farelo, tu me pisaste, quebraste todos os ossos. Ó Senhor, Senhor, traz de volta, nos traz de volta, renova os nossos dias como era antes, faz ter aquele escudo de novo, volta a ter adoração dentro de Jerusalém. Em Jerusalém, vergonha, miséria. A Babilônia, escravos, desacreditados, longe de casa, tratados como escravos, sem mais alegria para adorar, os instrumentos de louvor pendurados nos salgueiros. Mas amanheceu um dia diferente. O Salmo 137 diz que longe de casa a ficha cai e eles começam a chorar na Babilônia. E não só foi um nem dois crentes, todos. A Bíblia diz que eles, quando começaram a chorar, lembraram do que tinham e do que perderam. Aí foram para a beira do rio, chorar. E quem estava na beira do rio? Ezequiel, dizendo: ainda há esperança. Aí enquanto eles choravam, aqueles que levaram os cativos zombavam deles e diziam: quero ver vocês cantarem agora. Alegra o coração de nosso, alegre, cante um daqueles hinos. Não era qualquer hino, é um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Como podemos adorar fora de Jerusalém? Vamos, queremos ouvir. O amor estava lá, um grupo de remanescente disse: não dá para aguentar isso, eu vou louvar, mas é fora de Jerusalém. Mas a saudade de Sião está grande, a saudade de casa está grande. Pegaram os instrumentos e começaram a louvar. E enquanto eles louvavam, se eu fosse dar um hino na época, eles tinham cantado o choro, o lamento de Israel.
Sentaram na beira do rio, joelho no chão, cara no pó e adorando. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes planteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel em um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Todos choram. No cativeiro, Babilônia não é teu lugar. O Pai está esperando, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. No cativeiro, longe de casa. Veja que o louvor foi tão recebido que no capítulo 38 eles dizem: Senhor, só a ti, só a ti. No Salmo 138, só a ti nós vamos entoar louvor na presença dos deuses inimigos a ti, ou seja, fora de casa, mas nós temos esperança de voltar. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Ainda há esperança. Eu já falei isso, mas vou recapitular. Pode ter que estou pregando para voltar para casa. Me permita recapitular. Eles estavam tão desanimados que quando eles perderam a esperança, porque a aliança que Deus fez com ele quando os tirou do Egito foi impregnada no tutano, na medula óssea, e pela crença deles, 3 dias nem a morte poderia arrancar isso deles. A esperança de que, pior que fosse a situação, o amor de Deus sobressaía. Mas a coisa ficou tão feia no cativeiro. Eu fiz história dos hebreus, e a história diz que antes, quando morria o filho, eles no cativeiro não enterravam. Eles levavam para o vale e jogavam lá, porque eles diziam: a putrefação durante 3 dias não vai destruí-los. Eles acreditavam que durante 3 dias Deus poderia trazê-los de volta. Aí o primeiro dia o pai ia e ficava a 50 metros de distância. Era o que a lei permitia para um judeu ficar de um cadáver. E eles com a família ficavam aqui, como nós estamos aqui, olhando, e o cadáver jogado lá por alguém que era pago. Aí o pai olhava para os filhos e dizia: ele pode voltar para casa hoje. Aí por volta de 10 horas o corvo ia lá, furava, arrancava o globo do ocular e começava a cutucar com o seu bico pontiagudo, dilacerava o cérebro, comia parte do cérebro e o globo, e o pai via, não podia ir lá, que a lei não permitia. 6 horas terminava o primeiro dia, o cadáver sem olho, sem cérebro. O pai olhava e dizia: ainda tem 2 dias, ainda há esperança. Segundo dia, mesmo lugar, a águia vinha, a águia rasgava o ventre, comia as vísceras, comia os órgãos internos e ia embora. 6 horas da noite terminava o segundo dia, já começavam a chorar, mas o pai dizia: ainda tem uma noite e um dia. Quando iam à noite, chegava a hiena no vale. A hiena comia tudo que restava de putrefação, só deixava lambido o esqueleto.
Quando ele chegava no terceiro dia, só estava o esqueleto. Ainda tinha esperança, porque o tutano ainda estava inteiro. Aí o quebrantoço, que é uma ave que está em Levítico, que só come tutano, vinha, quebrava osso por osso e comia o tutano. Aí o pai baixava a cabeça, gritava, lamentava a família, e voltavam dizendo: acabou, Deus esqueceu de nós, não há mais esperança. E Ezequiel registra no 37 que com esse procedimento o vale ia se enchendo de caco e ossos. E eles diziam: acabou. Aí depois desse quebrantamento, aí Deus diz: Ezequiel, vamos ali comigo. Pega o filho de sacerdote que não podia tocar em osso, leva em visão, coloca no meio do vale. E o vale estava cheio de ossos. E como era que estavam os ossos? Sequíssimo, não havia mais tutano. O sequíssimo não está ali por acaso, é que não havia mais esperança. Aí Deus diz: filho do homem, está vendo esses ossos? É toda a casa, a nação de Israel. Tu acredita que eu ainda posso trazê-los para casa de volta? Tu acredita que eu ainda posso dar vida a eles? Só tu sabes, Senhor. Profetiza e grita para eles: assim diz o Senhor, eu vou trazer carne de volta, eu vou colocar nervo, vou colocar tendões, vou cobrir de pele, vou devolver tudo e vou encher do meu espírito, vou encher do meu espírito. Ossos secos, é hora de voltar para casa. Mas só soltou os cacos, mas a ordem de Deus é voltar para casa. Mas ninguém acredita mais. A ordem é voltar. Caco de todo lugar, cada osso grudava no seu osso, não se misturava e não colidia. Rota de colisão, cada osso grudado no seu osso, e o exército se levanta. E agora? Olha o que Deus faz com o rei Ciro. O rei Ciro sente um rei pagão o desejo de construir um templo para adorar a Deus. Pela lógica era a Babilônia, porque lá estava a maior parte. Em Jerusalém só estavam os miseráveis. Qual empreendedor levantaria um empreendimento em Jerusalém do jeito que estava? Aonde vai ser rei? Em Jerusalém. Mas não pode, é em Jerusalém. E quem quer voltar para casa? Quem dos judeus que estão fora de casa querem voltar? Cerca de 50 mil judeus pegaram o instrumento e a maleta. Mas vocês estão doidos, lá só tem miséria. Mas é o nosso lar. Vamos recomeçar. A notícia eclode. Sabe quem está voltando para casa? Quem? Os judeus. Não é possível. Mas como? Não, vamos ver. Aí os inimigos subiam a montanha. Quando olhava para o caminho, os judeus voltando para casa e cantando. Aí eles gritavam lá de cima: grandes coisas o Senhor fez a eles. Aí eles ouviam e diziam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe do cativeiro, nos trouxe de volta para casa, não parecia verdade. A gente parecia ser um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Quem não acreditava tinha que engolir e gritar: grandes coisas fez o Senhor a eles. E nós estamos alegres. Voltaram, não tiveram força para recomeçar. 7 meses. Aí vem o jovem Ageu. E o jovem Ageu vem fedendo, poderoso. Procura o pastor Jesua,
procura o governador Zorobabel e diz: Jesus, Zorobabel, olha o que é que o povo está dizendo. O povo está falando que não é a hora de recomeçar. Eles estão construindo casas bonitas, areia branca, mármore polida, e a minha casa está abandonada. Será que eles não estão vendo que quanto mais eles semeiam, mais estão colhendo pouco? O salário que eles estão ganhando estão colocando num saco furado? Diga a eles que é hora de recomeçar. O meu espírito está com ele, eu fiz uma aliança, eu não abandonei eles. Pergunte a ele: quem viu essa casa na primeira glória? É mesmo, é a prata e o ouro. Diga a eles que a glória da segunda casa, a glória do recomeço, vai ser maior do que o princípio. Recomeçaram. Se eu fosse perguntar aqui hoje para nós cristãos, qual é o país hoje que você tiver a oportunidade de quer visitar? É Israel. É Israel. Eu vou curar Jeremias. Eu vou restaurar o que ninguém acredita mais. Então fique de pé, por favor, se você pode. Eu vou te pedir um favor educadamente. Eu vou te pedir um favor. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela aí, se você pode. Me ajuda aqui, pastor divino, me permita, pastor, com todo respeito. Não olha para mim não, olha para ele assim. Vai, se você pode, se tem intimidade. E olhando para ele, diga: estou nem aí. Quero nem saber como você chegou. Se só os cacos, se só esquecido ou não. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair renovado, acreditando que ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Diga a ele: ainda há esperança. Ainda tem jeito. Cadê a primeira pessoa que quer recomeçar? Eu estou pregando, acreditando que eu estou pregando para quem está fora de casa. Eu quero saber onde está o primeiro filho para recomeçar. Eu quero acreditar que eu estou pregando para quem estava longe, mas ainda há jeito. Cadê a primeira vida? Cadê o primeiro filho para retornar? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Cadê a segunda vida? Estou sendo sabedor. Cadê a segunda vida? Você pode estar aqui. Cadê você que foi ferido? Cadê você que foi esquecido? É hora de voltar, é hora de recomeçar. Cadê você que cantava e não canta mais? Cadê você que pregava? Me disseram que eu ia pregar para voltar para casa. Então eu quero acreditar que você está aqui. Quero voltar ao início. Cadê você? De tudo. Cadê você? Encontrar-me contigo. Cadê você, herói? Cadê você, heroína? Primeiro o Senhor está aqui, cadê o segundo? Levante uma das suas mãos se você está aqui, se está na galeria, se você está afastado. Como profeta de Deus, se você está afastado longe de casa, eu te trago de volta hoje. Em nome de Jesus, eu estou aqui como profeta.
profeta. Os grilhões estão sendo quebrados. Deus tem urgência em devolver o que roubaram. Vem, 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 Senhor. Eu me arrependo. Deixa da galeria. Me arrependo. Coragem. Senhor. Ainda tem jeito. Me arrependo. Eu quebrarei os terrores de fé. A segunda está chegando. A terceira está chegando. Pode chorar. Cadê a quarta pessoa? Esperança. Quero voltar a Deus. Venha. Quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Mas pastor, eu só cheguei escape, mas é filho. Aqueles ossos só estavam os cacos. Ninguém acreditava mais. Ao início. Cadê você, velho? Está chegando mais aqui. É hora da igreja adorar. Venha. Está chegando mais aqui, venha. Quero rever meus conceitos, valores. Se você está perto de alguém, traga ela. Ei, filho, desce da galeria correndo. Ei, filho, desce da galeria correndo. Ei, filho, desce, vem depressa. Venha, filho, pode chorar. A esperança. Jeremias, clama a mim. E eu vou te revelar o que ninguém acredita, Jeremias. Eu vou chorar, eu vou curar, eu vou sarar, eu vou fazer tudo. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oxalá eu pudesse decidir por você. Oxalá eu pudesse vir à frente por você e levantar as minhas duas mãos dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, você mulher, você senhora que veio aqui nesta noite, moço, venha Jesus hoje, volta, filho. Jesus te ama e quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Você vai ser conhecida no céu. Estou feliz de te ver aqui, João Leite, hoje. Ricardo, você aqui hoje. Que bom te ver aqui. Esperamos muito por você. Chegou o teu dia. Chegou a tua vez. Com uma melodia. Vem, Senhor. Vem, Senhora. Encontrou. Venha, moço. Me cercou. Venha, eu te espero. Essa noite é toda sua. Vem, moço. Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua história a partir de hoje. A nova história começa hoje. Jesus te ama. Eu não
antes de nascer. Aleluia. Escolhido fui, Glória a Jesus. por meu nome me chamou. Igreja, de novo esse senhor é o pai da irmã Eliane, em sua pai da irmã Eliane, vô da Vitória. Ele está aceitando Jesus como Salvador da sua vida. Vale a pena orar. Eu não sou mais escravo do meu coração, eu sou eu não sou mais eu sou filho de Deus. Olhe para mim aqui. Talvez a sua família está distante. Talvez a sua família está distante. Mas a partir de hoje vocês são a nossa família. Receba meu abraço agora. Receba o nosso abraço. Cuida deles, irmãos. Onde vai ir é com você. Aleluia. Amados, vocês, alguém vai pegar o nome de vocês para a gente estar orando, fortalecendo. Aleluia. Amém, igreja? Valeu a pena estar aqui até agora. Muito obrigado, né? Jesus é bom na sua vida, na sua casa. Pastor Genival, muito obrigado. Este homem de Deus, a gente tinha ouvido falar, hoje nós estamos contemplando e vendo o que Deus tem feito na vida deste homem. Amém? Só quero agradecer a cada um dos amados, dos pastores que estiveram aqui. Cantor Guilherme, uma benção, né? Cada um, não vou citar os nomes para não estar pecando, mas eu quero agradecer de coração a liderança, pastor Divino, pastor Marcelo, pela confiança. Hoje o pastor Marcelo saiu aí, mas o irmão Ageu evangelizando, e foi uma benção. Vamos caminhar para o término. Pastor Genival Bento vai estar terminando aqui, vai estar indo lá para a segunda de primeira, lá na Vila Nova. Alguém quiser acompanhar ele, com certeza lá ele vai ter mais uma porção abençoada. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. A Débora dos Pandeiros que vieram, muito obrigado a essas irmãs, Shekinah, cada um de vocês, a recompensa do Senhor na vida de vocês, amém? Equipe de louvor, hoje foi uma benção. Fecha teus olhos aí, abre teu coração, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que aconteceu aqui. Pai querido, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, abençoando o teu filho, pastor Genival Bento, continua levando este homem, este profeta, esse servo do Senhor. Pai querido, e nós rogamos que o Senhor guarde cada um dos teus filhos, das tuas filhas, leve em segurança, nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, e que amanhã possamos dar frutos dignos do teu Espírito Santo. Seja conosco. Assim nós oramos e agradecemos. Irmão Ricardo, obrigado. Leonardo, você está aqui conosco. Amém, irmão? Está terminado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.